tentar entrar em contato com a OEA e promover o encontro deles com o Pavinato. Porque ninguém no Brasil é mais bem preparado que o Pavinato para explicar as mazelas atuais. Isso que eu estou falando é sério, não é nenhum elogio gratuito ao Pavinato, não. Já que eles estão dispostos a vir e ouvir, eles têm que ouvir os dois lados, não tem problema nenhum. Ouça a esquerda, mas o Pavinato poderia ser o porta-voz para explicar tudo o que está acontecendo. Eu não sei se acontece. Será que algo vai acontecer? Eu vou falar dele aqui. Adivinha quem é, Ana Paula? De quem eu vou falar? De quem é esta varinha? Voldemort. E eu vou falar de quem? Com esta varinha? Você aí de casa, adivinha de quem eu vou falar? Eu vou falar dele, do ministro supremo deste rascunho de Estado de Direito semidemocrático, o excelentíssimo senhor Dulce Führer Alexandre de Moraes. Será que a casa vai cair para ele? Eu não sei não, mas vamos à notícia. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, OEA, parece um sapo, né? OEA, anunciou ontem que uma equipe do órgão ligada à Organização dos Estados Americanos fará uma visita ao Brasil entre os dias 9 e 14 de fevereiro para analisar a situação da liberdade de expressão no país depois de seguidas denúncias de perseguição, censura e até prisão de jornalistas, deputados e ativistas. No Brasil, essa comissão vai entrar em contato com autoridades dos 3 poderes do governo: Ministério Público, organizações de direitos humanos, jornalistas, plataformas digitais, organizações midiáticas e acadêmicas. Espera aí, só um corte aí, alemão. Aí eles vão ouvir organização acadêmica. Centro acadêmico o quê? De esquerda? Vamos ouvir jornalistas, o que? Da Globo? Vamos ouvir influenciador digital, os que têm página ainda, porque os de direita rodaram? E outra pergunta, o Cláudio Caivano, a OEA, eu posso estar enganado, não é aquela que fez o convênio do Mais Médicos com a Dilma? Ela supervisionou, né? A Organização dos Estados Americanos. Porque se a OEA aceitou que Cuba mandasse cubanos, seres humanos como nós, em condição análoga de escravo para o Brasil, e o Brasil pagasse esses sujeitos, não a eles, mas aos donos, aos senhores deles, ou seja, o regime Castro, e eles recebiam só uma merreca confirmando a condição análoga de escravo, sem a liberdade de ir e vir, confirmando ainda mais a condição análoga de escravo. Se a OEA não conseguiu enxergar a condição análoga de escravo, ela vir para cá e falar com quem ela diz que vai falar, não é um perigo ela concluir que aqui é a plena liberdade de expressão, da mesma maneira que ela não viu a condição análoga de escravo dos cubanos? Sem dúvida alguma, né, Pavinato? E lembrando só o seguinte, né, a mesma CIDH, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, rejeitou quase uma centena de reclamações feitas por advogados na época do 8 de janeiro. Rejeitou, ou seja, não vai investigar. Tem um só caso em que eles solicitaram mais provas, mais elementos. Então, realmente é de assustar. Agora, eu nos vejo no momento da Guerra Fria, né? O medo de um lançamento é até Cuba lançar. Se Cuba lançasse, aí não ia ter mais receio, né? E tem... O Brasil me parece isso, né? Agora, eu quero complementar, doutor Cláudio, porque ao mesmo tempo que a OEA, e eu estou com medo desse movimento da OEA, estou com medo.
que ela vai perguntar para quem não está sendo perseguido se está sendo perseguido, ela vai perguntar para quem está ganhando dinheiro desse regime o que está acontecendo. É a mesma coisa dela ir lá checar com o Maduro e com a Suprema Corte do Maduro se houve lisura nas eleições da Venezuela. Aliás, qual foi a opinião da OEA sobre a Venezuela? Fraude. Ela disse que foi fraude. Ela apontou que houve lá, quem foi eleito foi o candidato da oposição. Olha só. Agora, a OEA ela é muito dura em relação a isso, porque a OEA ela não está tomada nesse momento pelo pessoal da esquerda. E ela tem se posicionado de uma maneira... Só uma dúvida que eu tenho. Eu tenho a impressão que quem acompanhou mais médicos foi a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. E ela é um braço da OMS. Obrigado por nos corrigir. Quem foi que fechou os olhos para a condição análoga de escravo foi a OPAS, que é vinculada à Organização Mundial de Saúde, que o Trump falou que ia sair. Aqui não, Jamelão. Muito bem lembrado. Obrigado, professor. Informação retificada. Não, é interessante por quê? Porque a OEA... Então muda tudo agora, muda tudo. E a OEA, ela tem tido uma postura, inclusive, de bater em governos de esquerda. Até mesmo desde que o secretário-geral da OEA, ele começou a assumir e ele ficou mais vinculado à centro-esquerda, eles ficaram muito rígidos com os governos de esquerda na América Latina. Um exemplo, a OEA, ela foi contra aquilo que aconteceu em Honduras em 2009, em que o Brasil permitiu aquela esculhambação que aconteceu em Honduras e a OEA disse, não é bem assim. Ela não ficou favorável àquele indivíduo que foi derrubado, que foi o Zelaya. Ela simplesmente disse, não, nosso papel aqui não é tomar partido. Ou seja, a OEA ela tem adotado algumas posturas interessantes. O problema é que é o de sempre, né? Quem assume o comando, quem assume o comando, que é indicado normalmente pelo aquele que paga o aluguel da sede, aquele que põe mais dinheiro lá dentro. Como dizia o professor Oliveiros, meu filho manda do partido quem paga o aluguel da sede. Aquele que estiver pagando o aluguel da sede no momento vai colocar o comandante ali e o comandante vai seguir a linha. Nesse momento, a esquerda está tomando pancada. Então é interessante. Só não sei se vai ser efetivo porque você foi nos pontos-chave. Vai ouvir quem? Exatamente. Não tem quem vai ouvir. Ouvir quem? Né? Precisa vir aqui para ver. Quem deles já foi para Cuba? Eu fiz a brincadeira aqui, mas era sério. Eu não sei. Alguém deles da CIDH foi para lá, ou mesmo a OEA, CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Será que já foram até lá? Pois é. Opa, Bibi, mas nesse contexto, vou até deixar uma sugestão para o professor Suano, que é muito bem relacionado. É sério que eu vou dizer aqui. A gente deveria tentar entrar em contato com a OEA e promover um encontro deles com o Pavinato. Porque ninguém no Brasil é mais bem preparado que o Pavinato para explicar as mazelas atuais. Isso que eu estou falando é sério, não é nenhum elogio gratuito ao Pavinato, não. Já que eles estão dispostos a vir e ouvir, eles têm que ouvir os dois lados. Não tem problema nenhum. Ouça a esquerda. Mas o Pavinato poderia ser o porta-voz para explicar tudo o que está acontecendo. Eu não sei se a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nesse momento, está sob tutela de que alguém de direita ou de centro. A esquerda sempre tomou conta dessas comissões de direitos humanos. Mas pelo menos haveria pessoas disponíveis a ouvir o Pavinato. O Pavinato talvez seja a pessoa... Não, eu diria os juristas que aqui estão, porque tem questões jurídicas que precisam ser tratadas mais do que as questões políticas, né? Os juristas que aqui estão, eles deveriam ouvir. E é muito interessante. A tua sugestão, o Arthur, é maravilhosa. Eu vou conversar com algumas pessoas, de repente, para tentar verificar essa ponte, ou que eles venham aqui e conversem com quem devem conversar. Bom, então a comissão da OEA está convidadíssima para vir aqui aos estúdios da Revista Oeste e nós teremos o maior prazer em recebê-los. Agora, doutora... Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link,
cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.